Lucas Banzoli correu do professor Fábio Sabino. Pois é, o rapaz que se posiciona aí na internet como suposto refutador de ateus, correu de um debate com o professor Fábio Sabino ao vivo. Então, se você quer saber um pouco mais sobre isso, fique ligado após a vinheta. Olá pessoal, sejam todos mais uma vez bem-vindos aqui ao canal Detetive da Fé. Eu sou o Richter Tomatalo, apresentador daqui. Então já estarei reagindo a um vídeo do professor Fábio Sabino, onde ele quis debater ao vivo com um tal de Lucas Banzoli, que se posiciona como refutador de ateus. E adivinhem, para surpresa de ninguém, o cara simplesmente correu, borrou as calças, né? E também descobri recentemente que ele se posiciona como refutador de católicos, porque ele tem uma tretazinha aí com esse pessoal, né? Então o cara é protestante, não passa de um cristão fundamentalista que não sabe fazer a interpretação correta nem dos próprios textos que ele acha sagrado, divino, e sai por aí falando um monte de besterol na internet, infelizmente, como vários outros fazem por aí, né? Mas o nosso objetivo aqui é vos demonstrar o que seria realmente a interpretação de um livro que nem dá para levar tão a sério assim, que seria a Bíblia. Se você não conhece o canal do professor Fábio Sabino, o link está aqui na descrição. Se inscreva porque é muito bom. Aí você vai aprender sobre teologia, exegese, hermenêutica, todos esse tipo de assuntos que envolvem o estudo bíblico, beleza? E também tem o link do canal do Corte, que é esse que eu estou reagindo aqui. Sem mais delongas, vamos lá ao que interessa. Fala, gente boa! Um bom domingo para vocês. Bom, gente, no dia de ontem eu fiz uma live lá no canal e aí o pessoal começou lá no chat a criar um casinho e falando pro professor Fábio, o Lucas Banzoli tá lá fazendo uma live, tá sua pessoa lá na capa, enfim, tá com o link lá no chat. Pois bem, terminei minha live e quando eu cheguei o link já não estava mais. O que que acontece? Galera, se vocês pegarem o canal desse rapaz, parece até que é o canal do professor Fábio Sabino. Porque ele só refuta fazendo vídeos e reagindo, né? Só que na hora do vamos ver, ao vivo, ai, meu, pra surpresa de ninguém, o rapaz simplesmente correu. Ai, que vergonha. Se eu colocar o link no chat, coloco agora. E daqui 10 minutos outras pessoas entrarem e não verão mais esse link, a não ser que ele esteja fixado no topo igual eu faço. Por que eu deixo o link para as pessoas entrarem ao vivo fixado? Porque se eu jogar lá no chat e a pessoa entrar 10 minutos, 5 minutos depois, já não vem mais o link. Aí toda hora tem que estar mandando o link no chat. Bom, enfim. Acabei minha live, avisei a galera ontem, fui para lá, e aí pedi o link, 1h12 de live que ele estava, eu disse 1h12. Aí as pessoas falando, manda o link pro Sabino entrar. E aí, enfim, ele fez uma live de 2 horas e pouco, não mudou link nenhum. Até então, no início, ele falou, não, vou mandar o link aqui, qualquer coisa, se ele xingar, eu tiro ele da live. Mas não colocou o link. É assim, quando uma pessoa não tem medo de alguém, não é um covarde, ela manda o link para a pessoa entrar, para provar para os seus seguidores que o camarada não tem argumento, que o camarada não tem fundamento. Então ela manda o link. Mas não, pelo menos mandasse o link eu ficaria nos bastidores. Mas nem isso fez. E olha que nem tem desculpa pra ela arrumar, porque tem um detalhe que ele falou aí na própria live que deu a entender que colocaria assim o link pro Sabino subir. E em nenhum momento seria para tumultuar, mas para debater. Imaginem só, o cidadão faz um monte de vídeos aí, supostamente refutando Sabino, atacando ele e tal, né? E mais outras pessoas como Antônio Miranda também. É aquele típico cristão que a estratégia dele é crescer supostamente fazendo vídeos supostamente refutando ateus e pessoas que não são ateias e pensam diferente do que ele pensa a nível religioso, né? Só faz vídeos e tal, só faz vídeo, para crescer nisso daí, né? Porque conteúdo mesmo não tem nada para acrescentar, não tem nada para agregar para o público. E como a galera geralmente gosta de treta, confusão, esse tipo de coisas, né? Acaba dando visualizações para ele. Mas é sempre isso, é sempre fazendo vídeo, refutei o fulano, refutei o ciclano. Até uma galinha pode abrir um canal no YouTube, botar lá um vídeo e falar que refutou lá o pato que mora noutra fazenda. Qualquer um pode fazer isso daí. Agora, será que a pessoa mesmo teria essa coragem, conseguiria refutar alguém ao vivo? Então a oportunidade foi essa daí. Era para ele simplesmente ter colocado o link aí e debater com o Sabino, né? E não ficar arrumando desculpas aí, porque pelo que me parece, eu não sei, né, se eles já se conhecem há muito tempo, pelo que me parece, nunca tiveram contato direto, o Sabino e o Lucas Banzoli, né? Nunca tiveram esse contato de debater diretamente.
talvez seria a primeira vez de que isso poderia acontecer. E nessa hora aí, o que acontece? O rapaz simplesmente correu. Complicado, né? Mas daí no dia seguinte foi fazer um outro vídeo aí, ai, refutei. Daí vai fazer mais outros vídeos, ai, refutei. Mas pô, e ao vivo, meu filho? Caraca, quem sabe faz ao vivo. Por que você não fez, Lucas? Porque você é medroso, filho. E se vocês repararem, quando ele vê que realmente eu estava no chat, porque até então eu não tinha visto, e o pessoal já fazendo super chat, eu vou mostrar aqui, ó, o Sabino tá aí na live, dá o link para ele entrar. Não, no final o que ele fez? Arrumou um pretexto, isso é argumentação de pessoas covardes, como o Lucas Manzoli e muitos outros por aí, arruma pretexto. Aí arrumou pretexto, não, se o Sabino fizer um vídeo, um shorts, pedindo desculpa para fulano em qual ele xingou, aí eu debato com ele. Ué, eu pensei que as pessoas que dizem que me refutam não arrumavam um pretexto para debater comigo ao vivo. Eu já falei. Pegar cortes de vídeo, mostrar defeito, isso e aquilo, usar de ad hominem, denegrir minha imagem é fácil. Para encarar vivo, eu já falei isso no meu canal 1 milhão de vezes. Para me encarar vivo, me encarar ao vivo não é qualquer um, não. Entende? Então eu pensei que existiria mais hombridade da sua parte. Eu pensei que ontem seria um momento bem oportuno para isso. Já, uma vez você está usando a minha imagem, não é isso? Você usou a minha imagem na transmissão. Falou um monte de asneira ao meu respeito, né? Usou a ad hominem. Falou que eu sou um psicótico, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Você falou um monte de coisa. Mas por que não falou isso ao vivo? Sabe por que não falou? Porque é um bunda mole. Você é o verdadeiro cuzão. É o que você é, Lucas Manzoli. Você pode ter 1,90 m, filho. Mas é um cuzão. É um moleque. Galera, esse negócio da pessoa ser alta e falar que só porque é alta pode intimidar, isso não tem nada a ver. Para você ser uma pessoa realmente intimidadora, você tem que ter habilidade, força e o que mais? Resistência, pelo menos, né? Entendeu? Se você tiver a combinação desses três aqui, como você é um cara imbatível. Agora, a altura não significa nada. O cara pode ter 2 metros de altura, pode ter 3, 20 metros de altura, se não tiver habilidade, força e... O que mais que eu falei? Resistência. É um inútil. A altura não é nada. O cara pode ser alto, mas uns bons tapas no rosto aí já cai bem rápido. É um arregão, é um covarde, é um medroso. E cagou nas calças ontem. Ficou em estado de choque, né, filho? Lógico que fica. Encarar o Sabino ao vivo, o negócio é outro. Simplesmente iam entrar e aproveitar a live, né? É isso? Ia fazer algumas perguntas. Com certeza, você só se considera alguém homem para debater comigo, colocando um monte de gente na sala. Os tais apologistas, como aconteceu de uma última vez. Lembra que você ficou em silêncio, caladinho? Então, eram 8 contra mim. Ah, então já aconteceu. Já teve uma oportunidade que eles estiveram frente a frente, mas como o Sabino explicou, ele ficou caladinho, velho. É complicado, meu. Eu não sabia que eles já chegaram a ter um contato antes, né? Mas é isso aí, galera. Geralmente o padrão é esse. Aparecem muitas pessoas aí que se dizem: eu sou refutador do fulano, sou refutador de tal, sou refutador de não sei o quê. Eu refuto esses católicos, no caso dele, né? Refuto esses católicos, esses ateus, não sei o quê. Nhê, nhê, nhê. Pô, na hora do vamos ver ao vivo, o cara simplesmente correu, velho. Ficou arrumando pretexto. Não, essa live não é pra isso, essa live tem outra proposta. No dia seguinte o cara já foi abrir outra live aí pra falar, não, que olha, o Sabino, não sei o que, correu. E ao vivo, meu filho, por que você não deixou o Sabino subir na tua live ao vivo? Sempre arruma as mesmas desculpas. Ah, fulano xinga, fulano fala isso, fulano fala tal. Galera, pra quem acompanha o Sabino, sem ter aquele sentimento de preconceito e raiva, né? Porque alguns crentes já ficam com raiva quando ouvem alguém que discorda da crença deles, já ficam com raiva. Esses são uns pau no cu, uns bunda mole mesmo. Sem esse preconceito e essa raiva toda. É só acompanhar o Sabino. O Sabino sempre falou o seguinte, que eu também penso igual, tenho a mesma filosofia. Respeito quem me respeita. Se a pessoa discorda de mim, mas no primeiro contato já chegou com respeito, educação, tá preocupado. Pô, os caras aqui estão demais, eles ligaram o motor aí dos barcos essas horas. Se a pessoa já chega no campo do respeito, né? Por mais que discorde de mim, e a ideia tá girando em torno do campo das ideias e tudo mais, e é a primeira vez que eu tô vendo a pessoa, não temos nenhuma intimidade nem nada, né? Eu também vou tratar com respeito, com educação, porque é assim que as coisas devem funcionar, pelo menos para quem sabe no futuro construir uma ótima relação e chegar num senso em comum a respeito dos temas que são discutidos, né?
Só que já tem algumas pessoas que já são prepotentes, chegam já xingando e ofendendo só porque está ouvindo alguém discordando da crença dela, né? Já chegam com falta de respeito e daí só recebem de volta a mesma coisa que eles dão. Recebem de volta xingamento e por aí vai. E como eles são revoltadinhos, como tem pessoas que são oportunistas, como esse Banzola aqui, né? E mais outros que eu já vi por aí, oportunistas, e distorcem aquilo que o Sabino fala, a filosofia que ele tem, né? Acabam falando que o quê? Não, Sabino só sabe xingar, só sabe falar não sei o quê. Mas eles ignoram completamente que ele costuma ser atacado várias vezes. Por quê? Porque ele fala coisas que não vai de acordo com a cartilha do sistema religioso. Essas mentiradas todas que pregam por aí. Eu também sofro bastante ataque. O Antônio, o Manista, o Maney, todo mundo, toda a galera assim, toda a galera que tem esses canais que propõem a abrir a mente das pessoas, fazer entender que não dá para levar esses livros religiosos como se fosse verdade absoluta, né? Acabam sofrendo ataques de pessoas que justamente são que fundamentalistas, que nem esse tal do Lucas Banzoli, que não, ele não passa de um cristão fundamentalista. Fundamentalista é o tipo de cristão mais bitolado que vocês podem encontrar por aí. Literalista e fundamentalista é o mais bitolado que tem. Porque defende umas paradas bem zoadas aí da Bíblia, nada a ver mesmo, nada a ver com a realidade. Enfim. 5, não lembro. Só que não era eu e você tete a tete. Mas fala o seguinte: monta o debate aí, você aí no seu canal, coloca um moderador e coloca aí 3 regrinhas. 3 regras, simples. Sob era de homem, acaba-se a live. Houve xingamento, acaba-se a live. Espiritualizou o texto e usou de fé e crença, acabou-se a live. Coloca essas 3 regras. Se eu fizer um debate com qualquer um dos senhores, tanto você qualquer outro aí que diz que me refutam, se eu colocar essas 3 regras, não existe debate para vocês. Porque os primeiros a usar de homem serão vocês. Vocês só não xingam por fora porque tem o título de crente, que não passam de hipócritas. Essa é a verdade. Só não usam de palavras de baixo calão porque vocês se colocam como cristãos. Mas por dentro, pelo amor de Deus. Entende? Então, a de homem faz com vocês. Xingamento ainda digo que não. Espiritualizado não precisa nem falar. Colocar de achismo e crença e fé, puta que pariu. Detalhe interessante. Uma pessoa pode não te xingar, mas pode fazer a de homem. Ele pode não usar palavras ofensivas, mas falar que você lê errado, entende tudo errado, vai desmerecendo a tua pessoa em vez de focar num argumento em si. E tá cheio de cristão por aí que faz isso. Faz isso daí. Se o Sabino tá falando isso do Banzoli, é porque ele vê que o Banzoli simplesmente faz isso, porque ele tem um monte de vídeos aí onde ele fica atacando o Sabino, entenderam? Então ele tem muita noção disso, porque falam diretamente da pessoa dele. E realmente, tá cheio de crente que é assim. Se vocês acompanham alguns debates que o Sabino já teve, ele foi completamente respeitoso. E tem algumas pessoas que têm uma dissonância cognitiva, né? Infelizmente não sabem pensar direito e nem se preocupam em melhorar isso daí, que eles não sabem distinguir a forma como alguém é incisivo com as palavras que essa pessoa está proferindo. Eu posso não proferir, por exemplo, dentro de um debate, eu posso não proferir ad hominem ou palavras ofensivas para o meu oponente, mas a minha performance no debate pode ser de uma forma incisiva, que vai dar aquela ilusão que eu estou sendo agressivo, alguma coisa assim. Mas essa é uma forma da pessoa ser, que é incisiva. Diferente de alguém, por exemplo, que fala manso, mas te ofende, te xinga e por aí vai, essa pessoa está sendo desrespeitosa. Então tem pessoas que nem isso elas conseguem distinguir, não sabem diferenciar isso daí. E ficam achando que uma forma incisiva de se apresentar, de debater, é ofensa, é ataque. Sendo que não. Ou seja, são pessoas que têm dissonância cognitiva, não sabem pensar muito bem, né? Precisam exercitar mais, melhorar mais o seu intelecto, no caso. Então como que vocês querem debater comigo se vocês não conseguem seguir essas 3 regrinhas básicas? Eu consigo. Eu consigo debater qualquer pessoa sem usar de homem, sem xingar, sem espiritualizar o texto. Eu consigo. Só que vocês não. Então, mas por que vocês saem, não conseguem seguir essas 3 regras? Sabe por quê? Porque não tem argumentação, esse é o problema. Os senhores não têm conteúdo, os senhores não têm fundamento, nenhum dos senhores tem isso. Por isso que uma dessas 3 regras vocês vão infringir, que eu sei. Eu consigo debater sem infringir nenhuma dessas regras. Sabe por que eu consigo? Porque eu tenho fundamento, eu tenho conteúdo. Coisa que vocês não têm. Então, para debater comigo ao vivo, não dá. Não dá. Todos. Exemplo disso é o Iago Martins, porque recentemente Iago Martins também reagiu a um vídeo do Sabino. Eu também fiz um react desse react dele. E como vocês puderam ver, ou se vocês forem lá no canal dele e acompanharem, vão ver que Iago Martins não argumentou porcaria nenhuma, só estava atacando. Só ad hominem atrás de ad hominem. Quem faz isso, realmente Sabino está certo,
Não tem argumento. Não tem, é um bunda mole. Inclusive covarde. Porque o covarde é aquele que, em vez de admitir que está equivocado, vai estudar mais, ou mesmo admitir que está errado em alguma coisa, ele não admite o seu erro e começa a fazer o quê? Atacar. Isso é atitude de covarde, de galinha. Gente que não presta. Só isso. Todos que tentaram. E quem dizia ter conteúdo foi raso demais. Entende agora? Alguns cachorros mortos por aí. Então, Lucas Manzola, eu esperava um pouquinho mais de você ontem, filho. Eu não sabia que você era tão bunda mole assim, rapaz. Eu pensei que você era o camarada mesmo, que no seu canal, quando você faz os vídeos, que diz que tá me refutando, né? Que pega os cortes dos meus vídeos, e que você chega lá e coloca o texto, compartilha o texto, isso e aquilo. Porra, mano, tava todo mundo ontem lá no seu canal esperando isso. Que você ontem iria me massacrar. O Sabino tá aí? Tá aí, Sabino Nick. Entra aí, Sabino. Eu vou só terminar aqui o assunto com meu amigo aqui rapidinho. E vambora, Sabino. Pergunte o que você quiser. Que eu tenho bala na agulha. Eu pensei que você fosse isso. As pessoas pensam de você assim. Não só de você, de um monte por aí que diz que me refutam. Porque essa é a impressão que ele passa. Só que ele passa essa impressão na base da ilusão. Ou seja, o fato de ele ter vários vídeos lá, dizendo que supostamente está refutando o Sabino, está refutando o Antônio, está refutando sei lá o quem, o fato dele colocar vários vídeos assim, não quer dizer que ele realmente está refutando. Muitas pessoas, como eu disse, que têm dissonância cognitiva, acabam caindo nesse tipo de conversinha. Para você ver se essa pessoa realmente sabe daquilo que está falando, tem que debater ao vivo, no cara a cara. E na primeira oportunidade que o Lucas teve de demonstrar então que ele supostamente refuta mesmo quem pensa diferente dela a respeito de teologia e tal, na primeira oportunidade o cara fez que correu, arrumou pretexto, arrumou desculpas. E também tem um vídeo aqui que eu já vos provei na cara mesmo que ele é um desonesto intelectual. Eu falo isso com todas as propriedades, porque provei simplesmente, ele omitiu certas passagens de um assunto que ele tentou, colocou um tema na live, no vídeo dele, nem falou sobre o assunto do vídeo dele, ficou enrolando. Notei isso daí, expus isso para o público. Fez mais o quê? Quando finalmente chegou numa passagem bíblica que tinha a ver com um tema que ele se propôs a responder, que é um tema desafiador para os crentes, o cara pulou passagens que refutariam ele na Bíblia. Pulou simplesmente, leu só algumas de 1 Samuel 15, pulou alguns versículos aí e eu mostrei para o público, porque não adianta pular aquilo. Aqueles versículos que ele pulou refutam o que ele estava falando aí. Isso se chama desonestidade intelectual. Ele é um desonesto intelectual. Além de covarde também, pelo que eu estou vendo aqui. E pelo que vocês estão vendo nesse react. Um covarde. Caraca, velho. É foda, né? Aí ontem entrei e aí simplesmente ficou provado para os seus seguidores que você não passa de um cuzão, filho. Você não passa de um bunda mole, de um covarde. Cagou nas calças ontem. A prova está aqui, senhores, na live aí do camarada aí, que infelizmente arregou. Arregou. Simplesmente isso. Tá aí, ó. A hora que eu entro na live, quer ver aqui no chat? E acho que todas as obras de Deus não provam absolutamente nada que ele é Deus, porque João explicou muito bem isso no começo do Evangelho. Lucas, o Sabino quer entrar para debater só a Jesus, Bereshit, era o verbo. Galera, se vocês quiserem ler melhor o que tá nesse chat ao vivo aí, vão no corte do canal do professor Sabino, beleza? Vão no corte do canal, o link tá aqui na descrição, inclusive, que lá vai estar em tela cheia, tudo mais, vocês vão acompanhar de boas, tranquilo, belezura, né? Eu também só deixei nesse tamanho aqui, que é para evitar expor tanto assim os outros participantes que estavam lá na live, né? Porque de alguma forma, se teve lá algum participante que não tem nada a ver com o Sabino, ele não tem como expor ele aqui ou falar alguma coisa dele também, né? É que existem alguns bitolados, infelizmente, que acompanham também aqui o canal, né? Vai ter sempre bitolado em qualquer lugar, que em vez de focarem na pessoa que está envolvida no assunto, eles começam também a atacar outros que não tem nada a ver com o assunto, né? Por isso que eu deixei nesse tamanho aqui para não comprometer quem esteve lá junto com o Banzoli que correu, beleza? Nessa live aí. Que foi a minha live de ontem. Estava com Deus. E eu vou entrar aqui, ó, no chat. Claramente entre o verbo e Deus. E depois ele diz que o verbo era divino, porque Jesus Cristo é divino. E a Bíblia fala que todas as coisas... Cadê o link? Em 1h12 e 9 segundos de live. Tá aí, ó. Porque, como eu te expliquei, Jesus... Caiu de novo. Quero entrar. Aí a galera vai ver que eu entrei, quer ver?
Jesus... Fica vendo a reação, Lucas Bonzoli, aí, ó. Divino que perde aqui, ele apareceu aí, ó. Eita! Que todos nós agora sim, o louco. Sabino tá na live. Sabino. Nem ferrando. Sabino quer entrar. Deixa o Fábio entrar na sala aí, Bonzoli. Aí, pessoal, eu ia ser amassado. Vou parar aqui para ver um pouco mais dos comentários. Vamos voltar aqui um pouquinho. Deixa o Sabino entrar na sala aí, Bonzoli. Vai ser amassado. Manda o link. Olha o pessoal pedindo para os Lucas Bonzoli. Manda o link. KKK, olha o Sabino. Sabino. O ateu militante irrefutável chegou. O mestre das orgias está no chat. É isso aqui que eles fazem, ó. Bora debater. Meu, tem pessoas que são tão burras, mas tão burras mesmo. Eu digo isso porque é foda. Tem pessoas que são tão burras que acham que se aparece alguém que fala algo contra a Bíblia ou contra a teologia dele, essa pessoa é ateia. Você já vê o nível de burrice da pessoa só de pensar assim. Tem muita gente que acha que Sabino é ateu só porque ele faz exegese. Galera, é assim, quando alguém vai fazer exegese, hermenêutica, interpretação da Bíblia e por aí vai, da forma correta, da forma que dá para seguir metodologia acadêmica, né? Ele vai descobrir que tem coisas aí que não dá para levar muito a sério. Tem coisas que não são verdades. E ele vai expor isso ao público. Só que os fundamentalistas, os crentes fundamentalistas, que acham que tem muita coisa aí que é verdade literal e por aí vai, se sentem ofendidos com isso daí, acham que isso é uma afronta à crença deles, que querem destruir a crença deles, que estamos sendo perseguidos, blá 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 e por aí vai. Acontece isso daí. Por quê? Porque são pessoas burras. A doutrina entrou tanto na mente dessas pessoas aqui, que limitou elas de conseguirem pensar além, ficam limitadas, ficam completamente emburrecidas. Tem isso daí. E essa limitação não vai só nesse quesito, se extrapola também para outros campos que envolvem ateísmo, religião e por aí vai. Não se preocupem em estudar o que é agnosticismo, o que é ateísmo, entender pelo menos o conceito, entender o que seria uma religião ateísta, como no caso do budismo, religiões que não têm ideia de Deus, religiões que têm ideia de Deus, o que é politeísmo, monoteísmo, enoteísmo, monolatria. Não se preocupem em entender todos esses conceitos aqui. Basta ver só alguém que fala algo contra a Bíblia. Por mais que essa pessoa seja até cristã e que tem uma crítica, alguma coisa aí na Bíblia, na cabeça desse tipo de pessoas burras. Não, é porque se ele está criticando é porque é ateu. É admirável esse nível de imbecilidade, né? É muita imbecilidade. Eu não vou chamar isso nem de desonestidade porque desonesto pelo menos é um pouquinho inteligente. Ele sabe o que faz e manipula. Agora o imbecil mesmo é um caso perdido aí. Então tem muitos que acham que só porque Sabino critica a Bíblia, ele faz o uso de metodologia acadêmica para mostrar, não, isso está certo, isso não está certo. Só pelo fato disso daí, acham que ele é ateu. Caraca, velho, muita burrice, meu. Por isso é que a gente vê esse tipo de comentários de imbecis assim, nesse tipo de canal, assim, que nem do Lucas Bonzoli. Que é bom nada. Vamos dar play aqui, vamos ver o que mais temos aqui. O que o Lucas Bonzoli tinha que fazer? O que o Lucas Bonzoli tinha que fazer? A hora que o camarada terminou aqui a fala dele, o padrão seria esse. Terminou a falar aqui, olhou o chat. Gente, ó, o Sabino tá aí. Sabino, tô te mandando o link, vai ficar nos bastidores. Depois que o fulano terminar a argumentação, em cima da pergunta que foi feita no superchat, o tal do Miguel, aí a gente coloca aqui na sala. Esse seria o padrão normal. É o padrão normal. Para quem? Para quem não é covarde, né, Lucas? Infelizmente. Vamos ver o que acontece. 1h12. O seu áudio tá cortando muito, Thiago. Se você puder... Sabino, hoje vai render. Se tenta melhorar o áudio, não sei, mas se bem que é a última participação mesmo. Se tem mais alguma coisa para falar, Thiago, senão eu vou passar, porque a gente tem muita chuta. Aí, ó. Falei que ele ia vir. Vindo mestre Sabino, vai ser amassado. Olha lá, isso aqui são os crentes de Matheus Marinho. Aqui ele tá terminando a fala dele, ó. Vamos lá. Superchat para responder. Muito não, beleza. Nesse exato momento aí, ó. Dia você puder me colocar num desses debates de trindade, a gente puder conversar. Você chegou a ver uma live recente que a gente fez sobre trindade? Ele dá de louco. Aí, ó, Sabino quer debater aí, ó. Fez um superchat. Tá vendo? Sabino, cadê o link para entrar na live, Bonzoli? Todo mundo pedindo. O que ele fez? Ele fez que não viu. Aí a pessoa ainda fez superchat ainda. Em 1h13, sabe quando é que ele vai responder? Depois de 2 horas de live. Caraca, velho. Aí chega no minuto... Mas agora o pretexto, para mim debater com ele, o que ele acontece. Eu pensei que ia debater hoje. Não. Aí ele acovardou. Aí cagou nas calças. Em 2h15, ele vai dizer
como que eu faço para debater com ele? Aí ele arrumou um pretexto. Qualquer, eu tenho que pedir desculpa lá para uma garotinha aí que me xingou e eu xinguei ela. Usou de... Entenderam, pessoal? É como eu disse antes, os oportunistas, um oportunista é a pessoa que não tem nada para agregar, querem distorcer as coisas, eles vão pegar os teus momentos de defeitos, de falhas, vão usar aquilo para mostrar, olha como esse cara é assim, olha como esse cara é assim. Eles não estão debatendo contigo a respeito dos assuntos que são propostos. Ele quer desmerecer a tua pessoa. Para algumas pessoas que acompanham aqui os canais e tal, né, ficaram sabendo aí, teve um momento que num canal de um amigo, subiu lá uma menina que também participa das minhas lives, tem participado bastante recentemente, e também estava lá o Sabino. O Sabino xingou ela e tudo mais, não sei o quê. No ponto de vista, o Sabino pegou pesado, né? Acabou sendo de alguma forma desproporcional. Poderia xingar de volta, mas tentar maneirar um pouco, né? Mas tem um detalhe que muitos esquecem, que os oportunistas omitem quando eles querem atacar. Quem pensa diferente deles. É que essa menina aí, ela é passiva-agressiva. Naquela live, ela disse o quê? A conversa estava indo de boas, o debate estava indo de boas, ninguém ofendeu ninguém. Daí, quando lhe faltou argumento, ela soltou: o senhor é a prova de que a letra mata. Entenderam? De que é errado você saber fazer uma boa interpretação do que você está lendo. Que essa boa interpretação leva à morte. Só que isso parece uma coisa tão pândega, né? Porque a pessoa não falou com agressividade. Isso é que nem... Eu vou dar um exemplo aqui de novo, que é para vocês entenderem o que eu estou falando. Vocês estão vendo, eu sou negro, sou um cara negro. É que nem alguém aparecer para mim e falar: Richter, apesar de você ser negro, você é um cara gente boa. O cara não falou gritando, o cara não usou palavras ofensivas, mas vocês percebem que tem uma conotação preconceituosa e ofensiva, apesar de saírem palavras mansas aí. Entenderam? Então o contexto do que ela falou foi desrespeitando e desmerecendo a profissão e a pessoa do Sabino. Esses oportunistas que nem o Banzol e outros canais aí falidos de cristão que dependem de canal ateu, né? Não falaram. Queriam mostrar só o outro lado, né? Sendo que quem começou com a de homem foi a menina. E já em outras oportunidades, ela também já demonstrou passividade agressiva aqui em assuntos bem polêmicos. Não que ela seja uma pessoa ruim, né? Mas as falas dela estão muito conotadas daquele preconceito religioso. Ela é uma pessoa ótima, não estou falando que ela é ruim. É uma pessoa boa mesmo, de bater um papo, de conversar, de debater, bem respeitosa a ela. Mas em alguns momentos eu solto essas falas aí que são ofensivas, só que são passivas. Mas não deixa de ser passividade agressiva. Isso aí eles não falam, né? Agora, o pretexto do rapaz aí é o quê? Se ele pedir desculpa para aquela menina que ele xingou, aí eu vou debater. Bundão, covarde. Na hora do vamos ver. Quem sabe faz ao vivo. É assim que as coisas funcionam. Né? Aí vem aqui, ó. Missionário Anício Silva tá requerendo o link para entrar. Só não sei quem que é esse missionário, mas a gente já vai encerrar. Essa aqui live é só para responder perguntas do chat. Deixa eu só... tem... Aí, ó, já vamos encerrar a live, que essa live é só para responder perguntas do chat. Ou seja, 2h15 e 1h12 de live eu entrei, pedindo um link. Mais de 1 hora se passou de live, todo mundo falando para ele mandar o link. E você acha que ele mandou? Não. Não. Por quê? Porque é covarde. É um cagão, é um cuzão. Lucas Banzoli. Aquele que diz que me refuta, que eu sou o teólogo das orgias, dos apóstolos da orgia. Aí, ó, é assim que se prova quem é e quem não é. Como já disse o ditado, quem sabe faz ao vivo. Pegar vídeo e fazer sem link aberto é fácil. Agora fazer o que eu faço é difícil, né? Estão falando do Sabino, que aí na live. Faz o seguinte, eu vou deixar... É sobre isso que eu ia falar. Eu vou deixar ele entrar. Olha só. Qual foi a... Ouviram? Ele disse: eu vou deixar ele entrar. Vai. Fala dele, vamos voltar um pouquinho? Eu vou deixar ele entrar. Aí eu pergunto: e você acha que eu entrei? Vamos ver novamente? Preste bem atenção. É que o rapaz ali cortou, mas preste atenção na fala. Preste atenção. Anício Silva tá... Muito bem atenção. Eu vou deixar ele entrar. Mas a gente só que não deixou. Se arrependeu, né, Banzoli? Quer ver? Deixa eu só... tem gente que deixa eu ver aqui. Estão falando do Sabino, que aí entra na live. O Sabino, fizeram o superchat. O que ele teria que fazer? Isso 2h15. Passou 1 hora de live quando eu falei que eu queria entrar e todo mundo bombardeando. E vocês acham que eu esperaria 1 hora? Mas tudo bem. Você acha que ele mandou o link no chat?
Não! Sabe por que não? Porque os amiguinhos não estavam aí, né, Bonzoli? Os que dizem que me refutam também não estavam aí, né? Aí você falou, caramba, se eu fizer isso, se eu mandar um link aqui no chat pro Sabino entrar, ele vai acabar comigo. Iria te arregaçar todinho. Eu mostrar que de argumento, fundamento, você não tem nada, você é um zero à esquerda. Aí você foi ligeiro, o que você faz? O que faz alguém contar argumento? Faz o quê? Arruma um pretexto para correr, foi isso que ele fez. Primeiro falou que ia mandar o link, depois ele pensou, não, se o Sabino fizer um vídeo pedindo desculpa para a garota que ele xingou, aí sim, mas não hoje, na outra semana. Estão entendendo agora o covarde que você foi? Ó, fala dele, ó. É o seguinte, eu vou deixar... É sobre isso que eu ia falar. Eu vou deixar ele entrar. Aí o camarada aqui, esse Miguel, outro idiota, foi falar em cima, atrapalhou a fala dele. Mas vamos dar continuidade aqui. Sim, fala. Eita, esse rapaz aí salvou o Banzoli, velho. Falou na hora errada mesmo. Se ele não tivesse aberto a boca dele, velho. Quem sabe o Banzoli ia colocar o link, nós teríamos o pior, a pior revelação que os crentes que acompanham o Banzoli iam ter. Iam descobrir que, na verdade mesmo, o suposto refutador de ateus aí, o mestre deles, não passa de um desonesto intelectual quando se trata de interpretação bíblica. Pois é, né? Complicado. Libera o link da live, ó. Olha, fosse qualquer outra pessoa, fosse Richard Dawkins, Daniel Dennett, o pior ateu do mundo, assim, o mais virulento, Sam Harris, todos vocês aqui que acompanham, já me viram em outras lives, vocês sabem que eu adoro ateus. Eu falei isso na nossa live. Bom, tudo bem que eu não sou ateu, né? Sabino disse que queria entrar. Então, 1 hora esperei. Bom, vamos passar um pouquinho aqui, 2h16, 2h19. Vamos ver os pretextos aqui. Vamos lá. Eu gosto. Aí vai um monte de otário atrás dele falando, olha lá, fugiu do debate. Olha lá, tá com medo do Sabino. Tava mesmo aí, ó. Eu não gosto. Puta que pariu, velho. A galera pressionando no chat com um monte de comentários dizendo que o Sabino tava lá. Mandaram super chat. Super chat que não tem como ignorar, é dinheiro. Falando a mesma coisa. O Lucas abriu a boca, disse que ia deixar o Sabino entrar. Daí o rapaz aí atrapalha a fala dele. E o Lucas se aproveita disso daí, né? Para vir falar isso de que, não, vão falar que nós somos covardes, mas na verdade não estamos correndo, não somos covardes. Pô, isso é puro negacionismo na cara dura, ao vivo, hein? Ao vivo. Não é covarde, mas não deixaram o Sabino subir. Mas não são covardes. Pode ser xingado, véio. Não quero ser xingado. Caraca, pô, são 10h20 aqui, eu não quero ouvir que José é corno. Ai, caramba, não quero ouvir que José é corno. Cara, existem uns cristãos que são tão assim, tão perdidos mesmo, fundamentalistas do caramba mesmo. O cérebro deles já tá bem fodido mesmo. Tem cristão que é tão fundamentalista, só para vocês terem uma ideia, que são capazes de se sentirem mais ofendidos se ouvirem alguém xingando um personagem da Bíblia do que a própria mãe ou pai. É sério, tem pessoas que estão nesse nível de loucura mesmo. Porra, foda-se, o José foi um corno do caramba, Maria traiu José. O próprio Deus da Bíblia não passa de um corno também arrombado aí, um Deus genocida, um Deus que não presta, que os cristãos ficam vendendo como se fosse Deus de amor. Se vocês pegarem o próprio Novo Testamento aí, vão ver Jesus separando o Deus dele do que seria esse Deus dos judeus aí, que no Antigo Testamento fazia muitas atrocidades e tal. Tem isso daí também, o próprio Jesus falou, o cristão vai ver que o próprio Jesus se separava dos judeus, a vossa lei, o vosso Deus. Tem alguns evangelhos Jesus falando disso daí. E agora? Complicado, né? Entende? Esses são os teólogos. Xingou meu José da Bíblia de corno, me ofendeu, sai da live. É um bunda mole também. Sabe debater argumento? Não, meu filho, se ofende com o quê? De eu falar que personagem é corno, que mulher ali era vagabunda, era puta, é isso que te ofende? Que merda de argumentador é você? Pois é, né? Pessoas que sabem se lá se existiram. Mas o que as evidências apontam é que tem muita gente aí que nunca existiu, muitos personagens que nunca existiram. Se é que existiram, vamos fazer de conta que existiram. Cristãos aqui, como o rapaz aí da live,
nunca viram essas pessoas, nunca tiveram interação com essas pessoas para saberem até se são pessoas bacanas ou não. E se sentem ofendidos quando alguém fala que José é corno, que Maria é vagabunda. Se sentem ofendidos, galera. Por causa de personagens que estão num livro de milênios atrás, 2000 anos, 2400 anos atrás, de textos que depois compilaram num livro, hein? Se ofendem com isso. E tem uns que são piores, como eu vos disse. Se ofender pai e mãe, para eles é menos ofensivo do que ofender um personagem da Bíblia. É doença isso, gente. Isso é doença já. Que conteúdo que você tem, meu filho? É isso aí que eu falo pra vocês. É isso aí, ó. É esse chipinho aí que diz que me refuta. É isso aí. Puta que pariu. É difícil, viu? Vai falar, quem tem medo do Sabino? Quem tem medo? Todos vocês têm medo. Aleluia. Era só botar o link. Todos. Eu tava aí no chat. Já que não tem medo, era só colocar o link aí. Por isso que eu falo, falar aí é fácil. Até eu falo, igual eu tô falando aqui agora. Só tem a diferença, né? Eu faço live, deixo o link fixado no chat. E nenhum de vocês entra, né? E olha que eu faço live todo dia, hein? Todo dia. Mas eu faço o seguinte. As minhas aulas, o chat é fechado apenas para os membros. Mas se vocês forem tão homem mesmo, o meu contato é público. Eu dou aula de segunda a sexta. Para qualquer um dos senhores. Eu paro a minha aula, só mando assim. Sabino, manda aqui no meu celular, no WhatsApp. Quero debater agora contigo. É simples. Eu abro o chat e fixo lá. E termino minha aula. E para a minha aula ali, né? Corto na hora para qualquer um dos senhores. Qualquer um dos senhores. Agora os senhores fazem isso? Não! Os senhores são covardes, medrosos e cagam nas calças. É isso que os senhores são. Deixa o link fixado aí no chat para vocês verem o que acontece. Entra no canal de qualquer um dos senhores. Qualquer um dos senhores. Fixa lá. E aí manda o link para mim. Entre em contato comigo. Qualquer dia da semana, qualquer horário. Manda. Manda. Se eu estiver dando aula, que é capaz de senhores fazer isso mesmo, né? Sabem que vai me atrapalhar, mas eu termino a minha aula e ainda falo, pessoal, vamos ali que eu vou debater com fulano ali, ó. Vamos? E eu coloco 3 regrinhas. Não, o senhor não pode ouvir ad hominem, nem xingamento e nem espiritualizar. Tá? Se vocês tiverem peito e conteúdo para isso, eu aceito qualquer um dos senhores debater comigo. O próprio Sabino falou, bora debater, sem ad hominem, sem xingamento. E ainda tem uns bitolados aí que ficam usando o pretexto de que o Sabino gosta de xingar. O próprio cara falou sem xingamento. Se um xingar e acabou o debate. Qual é o problema dessa regra? E também tem outra, espiritualização. Espiritualização é desculpa de crente fundamentalista. Ainda ontem fiz uma live onde subiu um rapaz aí que falou que para você saber interpretar bem a Bíblia, você tem que espiritualizar. Ora bolas. Quando eu perguntei para ele, então qual seria a interpretação espiritualizada correta, já que existem várias vertentes cristãs que elas também dizem que espiritualizam para poder interpretar melhor? Qual seria a interpretação correta? O rapaz não soube responder, bugou. Por quê? Porque essa desculpa de espiritualização, de espiritualizar texto, uma desculpa esfarrapada de crente fundamentalista que não sabe nada de Bíblia, e tem que inventar coisas para tentar explicar aí passagens contraditórias, passagens que não tem nada a ver com a teologia que ele fica pregando por aí. Por isso é que vem com essa desculpa, espiritualizar. É complicado, né? Mas não pode espiritualizar, não pode usar de crença e fé. É debater conteúdo. Conteúdo. Aí eu quero ver. Quais dos senhores têm potencial para isso? O que os senhores lhe demonstram aqui é isso aqui, ó. É medo, cagar nas calças. Vamos lá? É isso, ó. Velho, o Lucas tem quase... Eu vou falar um negócio para vocês. O Lucas Vamos tem ver quase aqui. 1,90 m. Vocês acham que ele tem medo? Tem. Puta que pariu, velho. De novo essa conversa de 1,90 m. Cara, eu tenho 1,85 m. Isso não significa nada. Não significa... A altura não é nada, cara. A pessoa tem que ter força, resistência, agilidade para saber se defender e brigar. É assim que as coisas funcionam. Caraca, velho. Vê só. Eu imagino que o rapaz aqui que tá falando, né, que também acabou entrando na treta aí do Sabino, mas o foco aqui é o Banzoli, não é esse rapaz, é o Miguel.
Mas pelo que ele falou, eu imagino que ele deva ser um cristão fundamentalista para estar junto aí com o Banzoli, né? E corroborar com ele, porque o Banzoli também é outro fundamentalista, que leva muita coisa no literal na Bíblia. Então também imagino que eles devam acreditar na literalidade da história de Davi. Beleza? Quem foi o adversário de Davi que recebeu uma pedrada aqui no meio da cabeça? Não é o personagem Golias? Que eles acreditam que era uma pessoa grande, alta, gigante. Então, na cabeça do crente fundamentalista, essa história aconteceu. Beleza? Aconteceu mesmo. E foi um cara aí, pequenininho, franzino, que derrubou um gigante. Agora tá vendo com essa conversa de que a altura representa força, representa resistência. Pô, papo nada a ver. Esses caras são tão contraditórios quando falam algumas coisas que não tem nada a ver com a Bíblia. Acabam até sendo contraditórios nisso daí. Porque se você parar e pensar e fazer o link, pô, realmente, ele disse que já que ele está associando a altura com força, era para Golias ter derrubado Davi. Não é? Ou não? Mas daí vão espiritualizar, não, é que Davi só conseguiu vencer porque Deus estava com ele. Começam a espiritualizar, entendem? Essa baboseira de espiritualização. Mas é tudo uma fantasia mesmo, fazer o quê? Era só um detalhe a mais que eu queria ressaltar aqui pra vocês. Já provou que tem. Lucas tem quase 1,90 m. Não colocou o link aí, meu filho? Tem medo dos argumentos do Sabino, de ser xingado. Ninguém tem medo de ser xingado. A gente só não quer ser xingado. Mas ninguém tem medo. Tá aí. Miguel só ouve o que ele quer. E a aula que o Sabino deu nesse mesmo dia. Eu não acompanho o Sabino, não sei o que ele tá falando. Deixa eu pegar o Lucas Mazzola aqui, porque esse camarada nem conhece. Mas, é que tá. Se você não acompanha o cara, nunca viu nenhum conteúdo dele, por que você vai criticar a pessoa? Então, basicamente, o que eu ouvi desse rapaz é que ele repetiu aquele mesmo senso comum de sempre. Ai, vai me xingar, não sei o quê. Se você acompanhar, se você irá descobrir que ele só xinga quem lhe xinga. Entenderam? Tá aí a prova. Como é que você vai criticar alguém ou algo que você nunca viu o conteúdo da pessoa, nem nada, assim, que você nunca acompanhou nada? Eu já fiz reacts aqui, pra eu saber pra eu entender o que a pessoa tá falando aí, tenho que fazer o react, tenho que olhar o conteúdo, não é? Pra eu estar fazendo justamente o react e fazer minhas críticas, concordar ou discordar de alguma coisa. É complicado, velho. É mesmo que a pessoa falar, eu nunca li o Corão, mas critico aquela parte que fala isso e aquilo. Você vai estar sujeito a criar pretexto, ou melhor dizendo até, vai estar sujeito a criar um espantalho. Que é o que o rapaz acabou de fazer aqui. Esse aqui. Vamos lá. Deixa eu ver aqui o que vai vir. O Lucas tem quase 1,90 m. O Lucas é muito... Se o Lucas quiser discutir com o Sabino agora, tudo bem, mas eu... Agora tudo bem. Mas também 1,90 m, se fosse 1,90 m, mas online, mudaria o quê? O que a altura da pessoa tem a ver? Se ele subisse lá para debater com o Banzoli, 1,90 m faz que é online? Caraca, velho. Os caras vêm com mais ideias, meu. Eu concordo com você. Eu mesmo falei que qualquer um que debate com um sujeito com uma moral podre, que nem a dele, é tão baixo quanto ele. Um sujeito com uma moral podre. Entenderam? É isso aí. Mas na hora do vamos ver, que era pra botar o link pra falar isso na cara dele, não conseguiu. Enfim, né? Mas pra debater com ele tem que ter moderador imparcial e tem que colocar uma camisa de força, porque senão ele vai provocador. Ele, que nem fez com o Cogos lá. Ele não tá interessado num debate sério de ideias. Ele tá interessado em xingar, em vomitar. Cogos é uma pessoa que quando debate também começa a partir para ad hominem. Gritaria. E de vez em quando xingamentos. Cogo não é um mar de rosas, não. Então teve o debate entre o Cogos e o Sabino, onde o Sabino chamou José de corno, que esse personagem realmente é corno. Maria foi uma vagabunda, porque ficou grávida de um Espírito Santo que não era José. Jesus não era filho de José. E ela já era prometida a José. Pois é, né? E ficou grávida de outro aí, de um pombo aí, um pombinho aí, que dizem que é o Espírito Santo. E o cristão fundamentalista se sente ofendido com esse tipo de coisas. Por quê? Porque ele já tem a mente totalmente lavada, que nem um Cogos. Então José é um vagabundo, Maria é uma vagabunda, pá. Vai mudar aqui na vida das pessoas. Agora, eu falei que eu debato com ele, sim. Mas eu vou colocar a condição de que ele fale. Vou colocar a condição. Você viu que lá no início ele falou que ia deixar o link pra mim entrar? Pois é. O que eu falei pra vocês? A prova aí, ó. Aí, o que é os cuzão? É isso aí, ó. Os que dizem que me refutam, ao vivo não me cara.
Agora vou colocar a condição arrumando pretexto, filhinho. Qual a condição? Faça um vídeo se retratando com a Gilmara, que ele fez a tarde. Faça um vídeo se retratando com a mulher. Sabe por que ele está fazendo isso aí? Sabe por que você fez isso, Lucas Mazzoli? Você sabe que eu não vou fazer vídeo de retratação nenhuma, filho. Eu sou homem, não sou covarde igual você não, rapaz. Eu sustento a minha palavra, você não sustentou a sua. Vou colocar o link aí para ele entrar. Você é um covarde, um cagão, um cuzão. Você não tem palavra não, rapaz. Moleque. É isso aí que vocês seguem? É isso aí que diz que me refuta? Que diz que ia colocar o link e depois mudou a palavra dele, agora já arrumou um pretexto? Se ele quiser ouvir pedindo desculpa pra fulana, que ele xingou, aí eu debato com ele? É isso aí que diz que me refuta? Esperaria mais, né? Porque diz que me refutam. Eu sinceramente não esperaria tanto assim, não. Porque se tem alguém que omite passagens que refutam ele, se tem alguém que pega um texto, te bota aí na cara, o texto tá dizendo uma coisa e ele tá falando outra, não tem como esperar muita coisa dessa pessoa. Eu já reagi a 2 vídeos desse rapaz aqui, 2 vídeos, né? E é triste ver esse tipo de situação. E o pior é que tem gente que ainda acha que ele tá trazendo algum tipo de refutação, de verdade, defendendo a sua fé com veemência. Gente, é triste. Ele fez um react do Jason Ferrer. Ele próprio pegou e o tema tinha a ver com a volta de Jesus. Se Jesus voltaria ou não. A segunda vinda, no caso, né? O rapaz pegou um texto que tinha lá um léxico que refutava a ideia dele de que Jesus ainda está por voltar. Ele pegou o texto e botou na tela. Era só uma questão de pausar e ler o léxico lá, ler o léxico. E tem seguidores deles que nem isso fazem. Eles preferem ouvir as palavras desse tipo de pessoas para ludibriar elas, porque elas têm medo de descobrir que alguma coisa esteja errada na crença deles. Dessas pessoas, melhor dizendo, desculpe. Essas pessoas têm medo. Por isso é que, mediante uma situação dessas, ignoram e se deixam levar por esse tipo de enganos aqui. É triste ver isso daí. Complicado. É isso? E detalhe, esqueci até aí, se coloca como refutador. Esse é que é o problema, se coloca como refutador. E na hora do vamos ver, nada. Os ateus são isso, os ateus são aquilo. Nhe. Nós já somos minoria aqui no Brasil, daí começam a aparecer mais pessoas como essa daí, que nem um Banzoli, que começam a reforçar mais de alguma forma esse tipo de preconceito, né? Ateu é isso, ateu é aquilo, ateu não sabe disso, daquilo, ateu não passa de um herege, não sei o quê. Começam a reforçar esse tipo de preconceitos aqui. Uma minoria. Aí é complicado, né? Complicado. Então essas pessoas têm que ser mesmo desmascaradas. E engraçado, o canal do cara só cresce em função de quem é ateu, de quem não defende as ideias dele, a mesma teologia. O canal dele só cresce em função disso, porque conteúdo mesmo, tem nada. Se vocês pegarem meu canal aqui, é uma vez ou outra que eu vou falar do fulano, tal, reagir ao fulano que pensa diferente e tal, uma vez ou outra. O resto vocês vão ver um react aqui de bate-papo de pessoas, o que eles pensam a respeito de um assunto que tem a ver com religião, o que alguém... Pessoas diferentes. Mas ele não. Se vocês verem... E me lembrou também o canal de um outro rapaz, tipo, aquele outro senhor aí, chega a ser deprimente. Teve um outro vídeo que eu fiz, um react aqui, do canal de um senhor. Gente, eu mostrei o print. O canal do cara só tem lá o rosto do Antônio Miranda. Parece o canal do Antônio Miranda. Para vocês verem que é um tipo de pessoa que não tem conteúdo. Não consegue convencer as pessoas pelas próprias palavras, pelo próprio conhecimento. Tem que botar lá o rosto de um canal até o que é conhecido, para ele crescer. E não é a primeira vez que eu vejo isso daqui, não é a primeira vez que eu vejo esse tipo de formato também, não. Já vi também cristão subindo em live, constantemente de ateu, criticando o que os ateus fazem, criticando os ateus, reforçando mais esse preconceito contra ateus, mas indo lá promover seu canal Zeco, canalzinho. Tá cheio de cristão que é dependente de canal ateu para poder crescer. Pô, num país que a maioria é cristão, que é só você abrir um canal aí e botar meia dúzia de Ave Maria que já cresce. É complicado, né? Pô, meu, se você é crente, evite ser como essas pessoas aqui, assim, evite. Maneira um pouco, beleza? Senão fica feio. Tá aí provado agora? Depois de 1 hora de live,
Diz que ia colocar o link para mim entrar, não colocou e arrumou o quê? Pretexto. Característica de pessoas covardes. Quando tem medo, faz isso. Deixa eu arrumar um argumento aqui para correr, porque eu pego meu canal, pego os vídeos do Sabino, eu digo que eu refuto porque eu não tô ao vivo, cara a cara com ele. Porque para encarar o Sabino cara a cara, sem usar de ad hominem, sem espiritualizar o texto, é difícil. Nós que dizemos ser fundamentalistas, apologistas, nós não somos idiotas, nós atacamos o Sabino, nós usamos de ad hominem o Sabino, e aí a gente apela para a crença, para a fé, espiritualizamos o texto, porque é a única forma de demonstrarmos que estamos refutando o Sabino. Isso é fazendo vídeo gravado. Porque aí é fácil. A gente vê a gravação ali, pega isso, pega aquilo, e a gente consegue demonstrar que nós estamos refutando alguma coisa. Agora, quando pega o Sabino ao vivo, ele faz umas perguntas, que aí, meu irmão, ao vivo a gente tem que fazer o quê? Usar de ad hominem, ofender ele, ou sair pela tangente espiritualizando e dizer, você não crê, você não espiritualiza o teu, você não é espiritual. É o que sempre essas pessoas fazem. Não está entendendo agora, senhores? Galera, ocorreu também numa live no canal do Money Teísta, né? Para quem conhece o Money, que ele é ateu, ele até bem, ele entende de hebraico, todas essas paradas aí, né? Muito perfeitamente aí. O canal dele também tem uma pegada técnica nesse quesito aí. Teve um episódio em que subiu lá um rapaz que era católico, estava completamente perdido mesmo. Ele achou que as pessoas que estavam na live eram cristãs, e estavam tentando corrigir ele a respeito de certas interpretações errôneas, né, que muita gente faz aí por causa dessa dissonância cognitiva. Eles espiritualizam tanto o texto que esquecem como se interpreta um texto de forma simples e básica, né? O rapaz estavam corrigindo ele e tal, e demonstrando que não é muito bem isso, no Antigo Testamento não tem nada falando de Jesus, que Jesus vai vir, Zé 53 não tem nada a ver com isso. Essas conversas que a gente sempre ouve por aqui, né? E durante a live o rapaz descobriu que a maioria que estavam lá presentes na sala de debate não eram cristãos, eram ateus. E ele disse, não faz sentido debater com quem não acredita. Olha a tamanha, isso é o da live, olha a tamanha da dissonância cognitiva que é isso aí, pessoal. Entendem? Na cabeça dele só faz sentido debater com quem espiritualiza texto, igual ele, com quem é crente também. Mas é justamente por essa espiritualização que está cheio de vertentes cristãs aí que nem se entendem. Supostamente têm o mesmo livro, supostamente têm o mesmo Deus, mas não se entendem em teologias, na mensagem de que Deus deixou para eles. Não se entendem. Por quê? Porque vivem espiritualizando em vez de simplesmente estudar e interpretar texto como deve ser interpretado. Usar metodologia para interpretar textos. Usar cognição para interpretar o texto. Entendem? Bom, o vídeo do Sabino também aqui já está terminando, né? Imagino que não vai ter mais muita coisa aí a ser exposta, né? E levar ao público. E eu vou parar por aqui, pessoal. A mensagem já foi dada, vocês entenderam. E sim, Lucas Banzoli, o rapaz que se posiciona aí como refutador de ateus, né? Na hora do vamos ver, simplesmente correu, pessoal. Correu. E a prova tá aí. E vai continuar fazendo vídeos aí que refutei fulano, refutei tal, refutei não sei o que. Só vídeos aí, sem fazer ao vivo com a própria pessoa aí para debater com ele. Vai continuar. Por quê? Porque ele é um covarde, tá provado aí. Esse tipo de coisa me deixa indignado. Porque é o tipo de pessoa aí que fica falando um monte de merdas a respeito dos ateus. Atacando os ateus e por aí vai. Algo que só reforça mais que é preconceito contra ateus, que são uma minoria. Foda, né? Enfim. Pessoal, a gente se vê numa outra ocasião. Espero que fiquem todos em paz. Espero que tenham gostado também desse vídeo aqui. Não esqueçam de deixar aquele like aí gostosinho, né? Para impulsionar aqui no trabalho que venho fazendo na internet. E lembrando que batemos a meta de 7.000 inscritos, pessoal. 7.000 inscritos em abril agora, né? Bem no comecinho de abril. E a meta é pra gente conseguir chegar pelo menos até os 10.000 inscritos no fim do ano, pessoal. Então faltam mais 3.000 inscritos, pessoal. É muita coisa, mas vamos chegar lá, vamos chegar lá. Se o trabalho continuar assim bonitinho, perfeitinho, vamos conseguir chegar lá. Beleza, galera? Então, se você gostou desse conteúdo, deixa o like, marreta o like, pô. Estoura o like, chama toda a tua família para vir acompanhar aqui. Não vai lhe custar nada. Beleza? Então é isso aí, até mais, galera.